Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção, da atividade 3 de Biologia, certo? Essa correção, ela também é paralela a uma revisão, certo? Revisão que antecede a prova global, que está para acontecer nas próximas semanas. A prova global de vocês será no dia 7 de abril, se Deus quiser. Então, vamos iniciar, a nossa revisão, certo? Então, vamos, a nossa revisão, certo? Então, nossa primeira questão é exatamente a seguinte. A classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com. Então, o que é classificação biológica? Nós sabemos que, quando se fala em classificação biológica, usa-se o termo taxonomia, que trata-se da mesma coisa. São termos diferentes para designar a mesma coisa. Mas a classificação biológica é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com as suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. Então, a classificação ecológica, ela agrupa os seres vivos de acordo com sua espécie, de acordo com seu gênero, certo? Que vai facilitar, a identificar as características desses seres vivos. Mas vamos lá à pergunta. A classificação biológica é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com o quê? Exatamente de acordo com as características comuns e relações de parentesco evolutivo. Como foi dito, ela vai analisar, identificar melhor a característica dos animais, que se assemelham entre si. Consequentemente, esses animais, em sua origem mais remota, apresentam parentesco de acordo com a evolução. Segunda questão. Identifique a ordem crescente da classificação biológica. Então, para a gente compreender melhor a classificação biológica, nós entendemos que a taxonomia, ou de acordo com a classificação biológica, existem categorias, elas foram subdivididas em categorias. Quais são essas categorias? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Duas a mais do que as propostas inicialmente por Linneu. E dentre dessas categorias, é válido saber que o reino é a maior unidade de classificação biológica que agrupa todos os organismos com características semelhantes. Então, para a gente facilitar a nossa compreensão e nossa classificação, nós temos aqui um sistemazinho muito usado, o truque, para facilitar a ordem, certo? A ordem decrescente dessa classificação. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, eu vou associar a seguinte frase. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. E aí eu vou associar a primeira letra da frase com a classificação. R, rato, reino. F, filo, com classe. O, ordem. F, família. G, gênero. E, espécie. Então, não esqueça da frase, do truque, vai facilitar, na hora de você identificar qual é a ordem decrescente da classificação biológica. Então, vamos lá. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, de acordo com esse truque, nós vamos aqui, identifique a ordem crescente da classificação biológica. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, nós temos aí a alternativa B como item correto, certo? Então, vamos seguindo. Nossa terceira questão. Quais são os 5 reinos em que os seres vivos são classificados? Então, seres vivos, muitos seres vivos, uma diversidade enorme de seres vivos. Então, o que são esses reinos? O sistema dos reinos biológicos é a forma que a ciência tem para classificar os seres vivos por sua relação de parentesco na história da evolução.
Isso significa que todas as espécies que entregam 5 grandes grupos, algumas teorias recentes os situam em 6 e inclusive 7, têm antepassados comuns. Portanto, compartilham partes de sua genética e pertencem à mesma árvore genealógica. Todas as espécies que fazem parte de um determinado reino têm características semelhantes quanto a desenvolvimento e funcionamento, certo? Então, essa é a principal ideia, né, que se tem para classificar os animais ou os seres vivos, vamos dizer assim melhor, em grupos, né, que vai facilitar compreender a evolução desses seres. Então, aqui nós temos vamos dizer assim, analisar que tipo de animais ou de seres vivos melhor compreende esses reinos. Então, nós temos aqui o reino Monera, que são as arqueobactérias e bactérias, protistas, são protozoários, algas, né? O reino Fungi, ele compreende todos os fungos, todos os tipos de fungos existentes. Vegetal, ele vai compreender todos os tipos de plantas. E os animais, todos os animais, né? Incluindo nós, seres humanos. Então, vamos lá. Quais são os 5 reinos que os seres vivos são classificados? Fácil, né? Monera, protista, fungi, que são fungos, vegetal, plantal e animal. Então, diante dessa classificação, vamos só identificar aqui qual a resposta correta. Animal, plantae, fungi, protista, eucária não, né? Então, eucária não entra. Na letra B, plantae, fungi, ok, eubactéria não. Letra C, animalia, plantae, fungi, vírus e arquea também não. Então, nos resta aqui a letra D, animal, plantas, fungos, protista e monera, né? Isso, então, a alternativa correta, letra D, certo? Ok? Então, vamos seguindo, né? Quarta questão. A quarta questão, né, trata das árvores filogenéticas. Então, o que são essas árvores filogenéticas? É uma representação gráfica em forma de árvore, apresentando as relações evolutivas entre várias espécies ou outras entidades que possam ter um ancestral comum. Então, é como se fosse um gráfico, né, que é criado justamente para facilitar a compreensão dessa evolução e da ancestralidade que existe em comum entre várias espécies, né? Então, sobre as árvores filogenéticas, é correto afirmar: representam parentesco entre membros, representam as relações de parentescos evolutivo, representam a genealogia dos seres vivos com diferenças morfológicas ou representam a junção entre espécies distintas de um ecossistema. Vamos compreender melhor olhando o gráfico. Então, aqui nós temos a representação de uma árvore filogenética ou um cladograma, como você queira chamar. Então, o que que isso tem, o que que isso influi, o que que isso quer nos dizer? Ó, aqui, na forma que ela vai crescendo, ela vai estar contando com o tempo evolutivo, desde o passado mais remoto até a atualidade, né? Cada encontro desse, ou cada ponto desse, que é chamado de nó, certo? Ele representa o quê? A diversificação por cadogênese e a ancestralidade comum dos ramos acima. Ou seja, esse nó aqui, ele implica dizer que todas as espécies é comum a este, certo? Então, ele vai estar representando a ancestralidade comum dos ramos acima. Então, cada traço desse caracteriza um ramo, que vai estar especificando uma espécie diferente, né? Ó, a característica primária dos grupos primitivos do grupo ancestral, e o nó final, ele vai estar, né, indicando o quê? Que existe o ancestral comum exclusivamente aqui entre os grupos quem? D e E. Já no ponto C, no nó C aqui, ó, a gente entende o quê? Que existe ancestralidade comum entre os grupos C, D e E, certo? Então, vamos aqui no exemplo. Olha só, aqui nós temos a raiz, né? O nó, que aqui temos a ambriófita, é uma planta, um embrião multicelular. Então, implica dizer o quê? Que todas essas plantas têm como característica em comum essa briófita, certo? Aí vamos, ó. Todas elas vão apresentar o quê? Embrião multicelular,
Já entre essas duas plantas, qual é a característica comum? Vasos condutores de seiva, sementes, que é a característica entre essas duas plantas, flores e frutos, que é a característica entre essas duas plantas. Então, cada traço desse, ela vai caracterizando e mostrando as características entre as espécies, certo? Onde todas elas têm como característica em comum o quê? Apresentarem um embrião, né? Que é o que causa a ancestralidade. Na evolução, mesmo que elas forem evoluindo, mas todas elas, né, apresentam como característica em comum a presença do embrião. Logo, as demais, né, vão apresentar os vasos condutores de seiva, e aí sucessivamente, certo? Então, sobre as árvores filogenéticas, é correto afirmar que essas ramificações, né, é correto afirmar que elas representam as relações de parentesco evolutivo. Isso implica dizer que as ramificações apresentadas em uma árvore, que são essas ramificações, demonstram que como ocorreu a evolução das espécies com o passar do tempo. Essa descrição é importante para o estudo da história das espécies, através de uma representação gráfica. Um cladograma, então, nós compreendemos que o cladograma é o tipo de árvore filogenética sem descrever o tempo decorrido. Então, a gente entende que a forma de expressar, de representar a evolução dos seres, né, fica de uma forma mais evidente, mais clara e mais compreensiva através, né, das árvores filogenéticas. Quinta questão. Classificar os seres vivos sempre foi um grande desafio. A variedade de características físicas e de hábitos de vida, por exemplo, é um dos problemas enfrentados para facilitar a classificação. Linneu propôs um sistema de categorias taxonômicas, de acordo com esse sistema. Qual é o taxon mais abrangente? Nós vimos na questão anterior, na terceira questão, se eu não me engano, falava sobre os reinos, sobre a classificação biológica, mas vamos lá reforçar. Então, o reino é a categoria superior na classificação proposta por Linneu. Mais tarde, o Witter sugeriu a criação de 5 reinos, que são utilizados até hoje: o reino plantae, animal, fungi, protistas e monero, certo? Então, a previsão é de que nas próximas décadas haja alguma alteração nos reinos, mas tudo isso vai depender dos estudos que vão acontecer, da possibilidade, das novidades que surgirão, o que a ciência, ela não para, ela continua estudando dia após dia, e novidades, curiosidades vão surgindo. Então, de acordo com o consenso sobre os seres vivos, que até hoje existe uma divergência. Alguns consideram o vírus como ser vivo, outros não consideram o vírus como ser vivo, então existe essa divergência, mas a partir do momento que as ideias se coincidirem, e tiverem o mesmo pensamento, consequentemente, essa classificação poderá ser modificada. Mas de acordo com esse sistema, qual é o taxon mais abrangente? Como nós vimos anteriormente, o taxon mais abrangente é o reino, certo? Ele compreende todos os grupos de seres vivos, ok? Próxima questão. A sexta. Para falar a respeito de um ser vivo normalmente, utilizamos o nome popular de determinada espécie. O nome popular, no entanto, apresenta variações de uma região para outra, o que pode gerar confusão. Diante disso, os pesquisadores utilizam o nome científico das espécies, que obedece a uma série de regras. Então, vamos tratar um pouquinho dessas regras, certo? Para a gente recordar. Então, para dar nome aos seres vivos, os nomes científicos deles, todos eles são de origem latim, são latinizados. Por quê? Porque é uma origem, acaba sendo uma linguagem universal, que não vai existir uma tradução no Brasil, uma tradução nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É uma linguagem só em qualquer parte do mundo, certo? Segundo ponto, os nomes são formados por 2 palavras. Uma delas caracteriza o gênero e a outra a espécie. O gênero ele é sempre representado com a letra inicial maiúscula e a espécie com letra minúscula, certo? Então, lembre-se, a primeira palavra é maiúscula, a segunda palavra é minúscula. A primeira palavra caracteriza o gênero, a segunda palavra caracteriza a espécie. Os nomes manuscritos devem ser sublinhados, certo?
exceto quando é itálico ou negrito, né? Quando você escrever normalmente, como não tem como, né, colocar itálico ou negrito, você sublinha, você procura uma forma de destacar. Quando você digita, aí você pode colocar ele diferente, ele tem que sempre estar diferente. Ele pode se apresentar em itálico ou negrito. Então aqui nós temos exemplo, Homo sapiens. Então o Homo caracteriza o gênero e o sapiens caracteriza a espécie. Então observe como ele pode ser escrito, ou ele vem sublinhado ou ele vem itálico. A nomenclatura para subespécie é trinomial. Subespécie, o que é isso? Por exemplo, nós temos a cascavel. Mas existe a cascavel brasileira e existe a cascavel venezuelana. Então, trata-se de uma mesma espécie, mas que, de acordo com países diferentes, ela vai receber, né, o nome do seu país. Por isso que é considerada subespécie, certo? Porque tem a cascavel do Brasil, tem a cascavel da África, tem a cascavel da Venezuela. Então, nessas condições, elas passam a ser uma subespécie. Aí ela passa a ter 3 nomes, certo? Nesse caso, cascavel, crotalus, terríficos, né? E aqui, né, vai diferenciar o nome da localidade. Terríficos permanece, Brasil, e na Venezuela, durizos, certo? Então, isso acontece para espécies que têm se encontram em vários países. A designação para o subgênero aparece entre gênero e o epíteto específico, entre parênteses com a letra inicial. Então, mosquito da dengue, Aedes, né, que é o nome do mosquito, aegypti. Aí ele vai apresentar em parênteses, né, o que a gente considera como epíteto, ou seja, a espécie, certo? Mas vamos lá. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que não representa uma regra para a escrita de nomes científicos. Então, o que é que a questão está pedindo? Aqui que não representa uma regra para a escrita, certo? A gente tem que ter muita atenção, porque quando ele diz aqui, não representa, ela quer exatamente aquela que está contrariando, né? Que está diferenciando das regras. Então, vamos analisar a primeira. Todo nome científico deve ser composto por 2 nomes? Ok. O primeiro representa o gênero e o segundo epíteto específico? Ok, né? Que é a espécie. Letra B. O número do gênero deve ser escrito com letra minúscula? Vamos aqui, ó, os nomes do gênero com inicial maiúscula. Então, eu acabo que encontrando o quê? A minha resposta, não é isso? Ó. O nome do gênero sempre deve ser escrito com letra minúscula. Mas vamos analisar as demais. As subespécies deverão obedecer a uma nomenclatura trinomial? Isso, não é isso? A gente observa aqui que sim, ó. Os nomes científicos devem ser apresentados em destaque no texto? Isso, sublinhados ou itálico, correto. Ao citar o nome do autor, esse deve vir logo após o nome da espécie? Também, né? Correto. Então, a gente aqui tem mais um exemplo da nomenclatura. Essa nomenclatura ela é chamada binomial, por quê? Porque ela é formada sempre por 2 palavras, por isso bi, que lembra 2. Né? Ascaris lombricoides, o gênero Ascaris e a espécie lombricoides, lombrigas. Gênero Lutzomia longipalpis, né? Então, sempre formado por 2 palavras. E confirmando, né, a letra B como alternativa correta, certo? Então, não esqueçam das regras, fixem bem, o que é de suma importância conhecer e saber como escrever corretamente o nome científico dos seres vivos, tá bem? Vamos passar para a 7ª questão. Ainda tratando dos nomes científicos. Os nomes científicos são extremamente importantes para a ciência, uma vez que permite a identificação de um organismo, independente da língua utilizada em um país. Isso é possível porque os nomes científicos sempre são escritos em grego, em palavras derivadas dessa língua, sempre são escritos em português, sempre são escritos em inglês? Não. São escritos em uma língua criada pela coordenação do Código Internacional de Nomenclatura de Biologia? Não. Sempre são escritos em latim ou em termos latinizados? Isso, né? Que é a linguagem universal. Então, nós só reforçando, o latim é uma língua que não é usada atualmente por nenhum país, portanto, não sofre nenhuma alteração. Por essa razão, é escolhido para a escrita dos nomes
científico, certo? Então, a forma correta, a língua utilizada para escrever e representar os nomes científicos é em latim, certo? Oitava questão. Os nomes científicos apresentam algumas regras, nós já conhecemos, não é isso? E devem ser seguidas no momento da escrita de um texto. Observe a seguir o nome científico do cajueiro e marque a alternativa em que todas as regras são obedecidas. Então, vamos relembrar mais uma vez qual é a regra para escrever os nomes científicos. Então, aqui, ó, duas palavras, não é isso? O primeiro, gênero, deve ser com inicial maiúscula e o segundo, espécie, com minúscula. Então, maiúscula e minúscula. Então, a letra A, observa o quê? O maiúsculo e maiúsculo. Então, não é. Letra B, minúsculo. Então, já está errado, né? Porque a primeira é maiúscula. Letra C, ó, maiúsculo e minúsculo. Ok. Letra D, maiúsculo e minúsculo. Eita, duas alternativas iguais, não é isso? E letra E, maiúsculo e maiúsculo. Então, nós compreendemos o quê? De acordo com as regras, a primeira palavra, que é o gênero, é maiúsculo e a segunda é minúsculo. Então, nós temos aí como alternativa correta a letra C e a letra D, não é isso? Então, vamos lá. Coincidiram, se fosse uma prova no concurso, automaticamente a questão seria anulada. Vamos lá para a próxima questão. Algumas vezes citamos o autor do nome da espécie juntamente com o nome científico. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que a escrita do nome da espécie de seu respectivo autor obedece às regras de nomenclatura. Então, pessoal, quando uma espécie for citada, seu nome deve, quando o autor, né, quem descobriu a espécie, for citado, o seu nome deve vir logo após o nome científico, que esse nome científico ele é formado pelo gênero e pela espécie, sem nenhuma pontuação e com letras normais, certo? Então, vamos lá. Letra A, maiúsculo e minúsculo, mas aqui vem entre parênteses, né? Ele já disse que tem que ser, ó, sem nenhuma pontuação. Letra B, maiúsculo e minúsculo, ó, encontramos aqui uma vírgula, então não pode ser. Letra C, temos um ponto, não pode ser. Então, letra D, ó, temos a maiúscula e a minúscula e a letra normal, não é isso? Não há nenhuma pontuação. Então, com certeza aqui será a letra D, certo? Então, são as regras de nomenclatura e, mais uma vez, lembrem, cuidado para vocês não se perderem, certo? E a nossa última questão de hoje. Uma árvore filogenética evolutiva ou da vida é uma representação gráfica que organiza os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo, ok? Espécies com maior semelhança ou proximidade evolutiva se localizam em ramificações, grupos evolutivos mais próximos. Analise a figura abaixo, que mostra um modelo de árvore filogenética com as relações evolutivas entre alguns seres vivos e assinale a proposição correta. Então, vamos lá. Letra A. Os fungos e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo? Então, a gente vai observar aqui essa árvore. Ó, nós observamos aqui na raiz, na base, nós temos o reino Monera. Na sequência, nós temos quem? O protista. O protista, ele se ramifica. Ó. Animal, plantas e fungos, não é isso? Ó? Então, nesse nó aqui começa a ramificação. Então, implica dizer que o reino Monera, ele inclui todos esses animais, todos eles evoluíram a partir das bactérias, né? Mas vamos lá. Então, já que é considerado ancestral em comum, que é o que ele está pedindo aqui, ó, assinale a figura que mostra um modelo de árvore com as relações evolutivas entre alguns seres vivos. Então, entre os seres vivos, o que mostra que a relação é em comum, né, o ancestral em comum entre todas, é o Monera, que caracteriza o quê? Que todos eles são a evolução do reino Monera. Logo, ele está na base. Então, mais uma vez, caracteriza, né, isso, o seu reino como um dos reinos, né, que deu início à vida na Terra, né? Aí a gente lembra até da explosão, do Big Bang, né, da evolução dos seres vivos. São vários experimentos que foram criados e provados que surgiram das bactérias. Mas vamos lá.
Então, confirmando aqui, ó, as bactérias deram origem a todos os seres vivos. Então, essa representação nos mostra isso e nos comprova através da árvore filogenética ou do cladograma, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham absorvido o máximo, que tenham compreendido bem, principalmente a questão da classificação biológica, das árvores filogenéticas, da nomenclatura dos seres vivos. Espero que tenha ajudado bastante. Qualquer dúvida, me procure, estou à disposição de vocês, não tenham vergonha. Nossa prova, reforçando, será dia 7, tá bem? Próxima aula, nós vamos fazer uma atividade, vai ser só revisão, só para vocês exercitarem, em cima da prova. Então, estudem, não deixem para a última hora. Um abraço, obrigada e até a próxima.